Eu acredito que o homem, antes de cair, ele tinha essa capacidade de virar animal. Isso é uma crença particular. Eu acredito em lobisomem, acredito... essa mula sem cabeça, esses animais sem cabeça, são demônios, né? O lobisomem, meu avô matou um, mas não era lobo, era um porco preto, era um lobo e porco. Ele dizia para todo mundo, mas todo mundo ria da cara dele, né? Matou na facada. E eu nunca vi um lobisomem, mas eu já ouvi ele, já. Eu não quero me encontrar com nenhum deles, não, tá? Eu acredito que o ser humano tem a capacidade de virar animal. Nós temos todos os animais dentro de nós. O Kung Fu, você vira um animal e luta com outra pessoa. Agora, assim, as pessoas perderam a força. Hoje nós é fraco. Até para peidar nós é fraco. Antigamente a mulher tinha 25 filhos, hoje a mulher tem um filho cagado e se lascando todinha. Os homens também faziam filho até 120 anos. Hoje os homens, coitados, né? Então, eu acredito nisso. Por quê? Agora vamos para a Bíblia? Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, eu não acredito. Tá na briba, quero saber. Peraí que eu já vou ler os comentários. Olha bem. Anjos e demônios se transformam em animais. E até o Espírito Santo se transformou numa pomba. E pomba é animal. Então esse transformar no mundo espiritual não é tão assim, não. Não é só coisa do mal, não. Os anjos se transformam em águia, se transformam em animais, em leões. Então os anjos não são Satanás. Satanás também se transforma. Então é um chamado... veja aí, é um vídeo nosso, já faz uns 2 anos ou 3 anos que eu falo sobre isso. A capacidade do homem se transformar em animal. Só que agora nós podemos nos transformar num animal sem ter a metamorfose. A ver, o cara vira um monstro, um urso, um leão, mas ele não vira um leão com cara de leão, com boca de leão, mas ele vira um leão. Então, assim, o que acontece com o lobisomem é que a alta magia invoca os poderes mágicos dos espíritos, e aí a pessoa se transforma realmente no lubabibu. E veja aí, lobisomem, lobiporco, lobicavalo, Joilson de Assis, lobisomem e lobiporco, Joilson de Assis. Aí eu mostro na Bíblia que essa capacidade existia, que Adão, ele se transformava num macaco, se transformava numa... O cara diz, o pastor está falando que Adão se transformava num macaco, se transformava num leão. O Espírito Santo não se transformou numa águia. Jesus não era o Cordeiro de Deus, que foi visto no céu como um cordeiro meio morto? Você não viu um anjo com cara um anjo tinha cara de cavalo, o anjo tinha cara de boi, o anjo tinha 4 caras, uma das caras era de homem. É qualquer animal de porte semelhante, inclusive cobra. A feitiçaria antiga tinha poderes, mas o homem tinha carne forte o suficiente para aguentar uma metamorfose dessa. É porque hoje nós não temos mais essa força. Os espíritos, eles continuam com a força de transformar o homem em animal, mas o próprio homem é cagado. A gente não tem mais força de transformar mais nada. Então, assim, a gente só vive comendo coisa, né? Entendeu? Fraca. Não é como os homens de antigamente. Existia até o ritual, né? De virar lobisomem, se espojando, onde o jumento se espoja. É um ritual macabro, né? Então, o ritual da cabra preta, da cobra, da serpente. Então, existe isso no mundo da magia, na magia negra. E existe também no mundo dos anjos. Os demônios se transformam em animais, em cão preto, cachorro de olho de fogo, em lobisomem. E os anjos também se transformam em um boi branco. Então, assim,
é uma coisa do mundo espiritual, não é somente do mal. Existe dos dois lados. E nós temos essa capacidade, só que com o tempo a gente perdeu essa capacidade, né? Mas alguns homens ainda invocavam, tinha 1970, 80, ainda tinha gente que transformava muito em lobisomem. A tal ponto que ninguém andava, né, sem uma espingarda boa e sem um punhal de prata. Meu avô tinha um punhal de prata, um para trás assim. Até hoje ainda vendo na internet punhal de prata, né? Porque quando o lobisomem vê que é prata, ele nem se aproxima. Porque ele sabe que se ele levar uma punhalada de prata, ele já era, né? Tem na história um cangaceiro que era mais famoso do que Lampião. Lampião ficou famoso por causa da Rede Globo, né? Lampião era um bandido místico, muito místico. Mas existia o professor de Lampião. Você não sabe o nome, eu vou te dizer agora. O nome dele é Antônio Silvino. Antônio Silvino. Antônio Silvino praticamente foi o professor de Lampião. E ele era bruxado. Ele gostava de uma bruxaria. E ele se transformava num cavalo ou num cachorro preto. E eu dirigi uma igreja batista na cidade onde tem um neto dele. Antônio Silvino. Eu fui na casa dele. Lá tem um monte, onde eu vejo um monte eu subi com a mocidade da igreja. E a gente foi na antiga casa de Antônio Silvino, na cidade de Juarez Távora. Lá tem um monte muito alto que retém o vento, a cidade é muito quente. E lá no pé do monte, na beira de uma mina d'água doce, o nome da cidade era Água Doce. Depois, porque o cara dormiu lá uma noite, ficou Juarez Távora. E aí, o Antônio Silvino passava por lá e tem alguns netos lá, né, bisneto. Então, Antônio Silvino, ele era um cangaceiro bruxo, como esse Jararaca que virou santo, lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Lá tem um túmulo de Jararaca. Quem quiser matar as pessoas vai pedir para Jararaca, Jararaca mata, né? Jararaca era o principal assessor de Lampião. Porém, antes de Lampião virar famoso e ficar mais rico do que Antônio Silvino, que eles eram bandidos. Era bandidos. O Nordeste exalta bandido. Lampião, ele era bandido. Ele matava, capava, ele matava a pistolagem, o cara contratava. A menina perdia a virgindade, o pai contratava, ele ia lá, capava o cara. E centenas e centenas de histórias macabras. E histórias que nem se pode contar, porque os fazendeiros não contavam com medo de perder a reputação. Ele não era tão brabo e tão certinho como aparece na televisão, não. Ele era um bandido safado. Só que Antônio Silvino, ele era pior do que Lampião. Antônio Silvino foi matar uma velha que falou mal dele. A velha disse: aquele é um larápio, aquele é um ladrão. Aí contaram para Antônio Silvino. Antônio Silvino foi matar ela, porque ele já tinha matado uma mulher, mandando ela dar barrigada naquele chique-chique, né? Aí ele disse: eu vou matar essa velha agora e vou arrancar a língua dela. Aí foi na casa da velha: não precisa ir com ninguém não, quem vai matar sou eu. Aí chegou na casa da velha, a velha morava na beira de uma montanha, próxima à Água Doce. E aí ele bateu na porta, pá, 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 pá. Aí a mulher gritou lá dentro: quem é? É de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele não dizia, porque ele era meio bruxado, né? Ele disse: eu quero falar com Dona Maria. Quem é que procura por ela? A véia. A véia morava sozinha. Já era viúva, os filhos já tinham. Aí ele disse: é eu, Antônio Silvino. Olha, Antônio Silvino. Aí ela apareceu na porta lá dentro e disse: é tu mesmo, desgraça. Olha o que ele disse: eu vou mostrar para a senhora quem é desgraça agora. Aí puxou a faca e arrombou a porta de baixo, que aquelas portas de sítio é uma em cima, outra embaixo, né? E entrou atrás da véia, ó. A véia fez entrou para a cozinha e ele com a faca: venha cá, venha dizendo na minha cara.
Eu vou dizer o quê? Que você é corno, é... Eita! Vou te matar agora! Aí saiu correndo dentro de casa, a véia falava dentro do quarto. Oxe, tenho medo de tu não, macho. Eu vou lhe mostrar, vou mandar você pro inferno falar com o diabo. Aí correu pra dentro do quarto, cadê a véia? A véia falava na cozinha. Tô aqui, meu filho. Eu tô aqui, bichinho. Epa! Olha, tô todo arrepiado, ó. Aí ela falou do lado de fora, ele dentro da casa, e ela falou dentro lá, tô aqui, menino. Aí ele saía pro lado de fora, ficou rodeando a casa, e a véia... Virgem Maria! É. Aí eles, vem, apareça que eu vou mostrar a ponta da minha faca pro seu coração. Ela disse, tu não mostra nada, tu não é macho não. O que, rapaz? Aí ele doideceu. Aí foi aí onde ele começou a virar bruxado, foi aí. Aí ele se assustou. Ele se assustou que ele ficou pensando que era a véia que tava correndo, mas não tinha como a véia correr desse jeito. A véia tava se encantando. A véia tava se encantando, né? Até que a véia disse, você é muito novo, meu filho, você não sabe nada da vida não. Tu pensa que essa faca é poderosa? Poderosa é a minha reza. Eu posso fazer uma reza daqui e tu se jogar lá embaixo sozinho. Tu quer ver? Tu acorda na queda. Olha, tu acorda na queda. Eu faço uma reza aqui, hipnotizo tu e tu, quando acordar, já tá caindo com a cara lá embaixo. Aí ele notou que a véia era bruxa. Aí ele disse, eu quero falar com o Vai MC, me perdoe, que ele ficou com medo, né? Na verdade, eu posso te encantar e mandar tu pular do abismo, e tu só se acorda quando tiver com a cara batendo na pedra. Olha! Aí ele tirou o chapéu da cabeça e disse, eu quero pedir desculpa à senhora, eu quero falar com a senhora, eu não vou matar a senhora não. Aí ela disse, quem disse que eu vou deixar você me matar? Olha, cheia de autoridade. Mas eu tô acreditando em Vai MC. Aí quando ele ouvindo ela assim, por trás da casa, quando ela disse, olha pra trás, quando ela olhou pra trás, a véia tava lá. Aí ele abaixou a cabeça, aí reconheceu que ela tinha poderes e tal. Aí ele disse, você é muito novo, menino, você não sabe de nada da vida. Você pensa que essa força, esse revólver, essa faca? Não. Tem umas forças maior do que tu. Olha! Aí ele pediu arrego, disse, não, eu quero conversar com a senhora, por favor, me perdoe. Aí ela disse, eu só converso tomando café. Epa! Tomando café. Aí ele disse, tá bom, vamos tomar café. Olha, café coado na saia. Ele entrou dentro da casa da véia, tomou café com a véia e fez amizade com a véia. De vez em quando ele ia lá, levava dinheiro para ela, um chamado réis. O dinheiro era réis. Ou no popular, couro de rato. E aí ele levava as coisas, melancia, levava comida para a véia. E a véia começou a ensinar bruxaria para ele, né? Começou a ensinar como ele virar um cachorro, um lobisomem, como ele desaparecer. Ele fumava um cachimbo e todo mundo só via o cachimbo, não via ele. Ele desaparecia na fumaça, ele soprava, quando a fumaça aparecia, ele dentro da fumaça. Foi, a véia tudo ensinou tudo a ele, foi. Aí ele virou o bruxo, o cangaceiro bruxo do sertão, Antônio Silvino. Era da Paraíba ele. Já o Lampião é de Maceió, né, Aracaju, daquelas bandas ali, né? Ela virou mascote dele, ai de quem falasse dessa véia, e ela podia falar, ela podia chamar ele de filho de rapariga, ele não ligava não. Ele teve medo, né? Que ela disse, eu posso matar Vai MC, eu dou uma reza em você, que você pula desse monte e cai lá embaixo. Aí só você acorda na hora que você for morrer, quando estiver abrindo os olhos a pedra bate. Epa, ele viu que a véia podia fazer isso mesmo. Aí disse, eu falei mesmo de tu, vice? Eu falei mesmo e falo. A véia era uma sacerdotisa, véia, era. Aí ele virava num cachorro preto. E ele ficou muito rico. Eu dei uma andada nas montanhas onde ele andou. Quem sabe eu não encontrava o tesouro dele, né? Ninguém me entregou nada, tá? É um tesouro quente.
Mas aí ele roubava e entucava nas montanhas. Réis, moeda, né? E aí ele era muito amigo de Lampião. Ele foi quem foi o professor de Lampião, basicamente foi quem acolheu Lampião quando a polícia matou o pai de Lampião. Porque Lampião matou um cara, a polícia foi atrás de Lampião, não encontrou, matou o pai do cara, o pai de Lampião, né? Aí Lampião fugiu, fez amizade com o Antônio Silvino. Essa turma é tudo amiga, né? Tudo ladrão, né? E aí ele virava num toco preto, o cara passava, oxe, que árvore feia, uma árvore preta, um toco, era ele. De noite ele virava um cachorro preto. Tudo ensinado por essa velha. E aí ele ficou muito rico, teve muitos filhos, ele se encantava, o cara saía, ele aparecia já na cama da mulher e fazia filho da mulher, é uma coisa incrível, ele tem muitos filhos. E aí ele usava isso para se encantar. O cara passava por ele e não via ele. Aí nos ataques que ele dava nas cidades, nos bancos que ele assaltava, as pessoas não viam ele, via todo mundo, mas não via ele, né? Agora teve um cara que feriu ele em combate, teve uma briga com ele, feriu ele. Aí feriu com um punhal de prata. Hoje não é acostumado ninguém andar com punhal de prata, né? Mas o cara, eu acho que o cara já era malicioso, já sabia, né? E nessa punhalada que ele levou, uns dizem que foi punhal, outros foi tiro de prata. Aí ele não se encantou mais. Aí ele foi se tratar no Rio de Janeiro, já desse tiro. Ele não se encantou mais, ele perdeu toda a magia. Ninguém sabe o que é que o cara botou nessa bala ou foi nesse punhal. Uns dizem que foi um punhal de prata, outros dizem que foi uma bala de prata. Aí ele não virou mais cachorro, ele não desapareceu. Aí quando ele atacava os bancos, os caras acertavam, via ele, antes não via, né? Aquele cara lá de Goiás, né? Aquele cara lá de Goiás, ele se encantava na mata, né? Quem ensinou aquilo? Foi a mãe dele? Não foi uma coisa assim? Não foi? A polícia passou quase 2 meses atrás desse cara e não encontrou encantamento. Aí a televisão, não é porque ele conhece muito bem o local, os policiais também conhecem. Exato. Aquele cara deve ter alguma coisa bruxada, né? Aí o Antônio Silvino morreu de velhice no Rio de Janeiro. Ele não morreu do tiro não, mas ele foi da facada, foi tiro. Ele foi ferido. Aí nesse ferimento ele teve que se tratar no Rio de Janeiro, não se encantou mais, perdeu todos os poderes, a véia já tinha morrido já, né? Mas ele, de vez em quando ele passava nas cidades como um cachorro preto. Aí quem era brabo, meu avô usava, ele nunca andava sem um canivete, né? Ele sempre andava com 2 facas, e uma delas tinha prata, já por causa disso, né? Que tem essa história do lobisomem, e realmente, se ferir com prata já era. Olha, e aí meu avô era siciliano, minha bisavó era siciliana, minha bisavó era judia do zóio azul, judia alemã. Inácia Lucinda de Oliveira, o nome dela. E o nome dele, Tertuliano Lorenzo da Silva. E aí ele era muito brabo. Ele andava com 2 peixeiras. O cara fazia raiva a ele dava uma peixeira e dizia, venha. O cara, mas nunca matou ninguém não. A única coisa que ele matou foi um lobisomem, né? Ele tomou uma cachaça na feira, aí ia pra casa, o cara disse, rapaz, não passa naquela mata não, que era uma mata que existia aqui na cidade, que tá aparecendo lobisomem lá, tem alguém virando lobisomem. Aí ele disse, se o lobisomem vier, eu tenho minha peixeira. Mas foi dito e feito, velho. Aí ele contava ele contava a história dele, que ele veio meio chutado, melado da cachaça, e ele veio pra casa. Minha avó em casa, minha avó é judia, do Serefadim. Safadinho? Não, Serefadim. Judeus alemães. E ele siciliano, que é aquele italiano do cabelo preto, nariz grande, né? E aí ele começou a ouvir um barulho, só que não era de cachorro, era de porco. Tipo assim, aquele bicho que tá causando pânico nas matas. Como é o nome? Javali, tipo javali. Porque é o seguinte, o lobisomem, antes de atacar, por isso que eu me caguei de medo, que eu ouvi a voz do lobisomem. Então ele avisa, é dele mesmo.
O lobisomem não é que nem a onça, não. A onça não avisa. A onça já pula na goela do cara. O lobisomem não, é uma lei. E ele dá um roncado, ou vários roncados, antes de atacar. O urso também costuma fazer isso. A onça não. A onça, o gato, o leopardo não faz. E aí ele ouviu... Aí o lobisomem... Aí ele passa perto do cara. Aí ele puxou as duas facas. Só que uma era de prata. Era um lubi-porco. Aí ele olhou, indo para um lugar chamado Zé Pinheiro. Na época era um lugar que tinha muito índio, né? Um lugar chamado Zé Pinheiro. É um homem chamado Zé Pinheiro, mas é um bairro chamado Zé Pinheiro, que na época era pequeno e tinha muito índio. Os índios cariris, não, ariús. Então ele pegou as duas facas e disse: pronto, se for para morrer, nós morre junto. E aí quando o bicho avançou, e o lobisomem, ele não ataca por trás, ou de lado ou pela frente. É incrível, né? Ele devia atacar por trás, né? Não, lobisomem não ataca, a onça ataca por trás. Lobisomem não ataca por trás. Ele só vai atacar ou de um lado ou do outro pela frente. Nele atacou pela frente, foi. Ele passa correndo assim. Pronto, quando ele viu, lá veio um porcão preto pra cima dele. Aí ele disse: vala minha Nossa Senhora, seja o que Deus quiser. Foi pra cima. Todo mundo corre do lobisomem, né? Eu acho que ele disse que eu escapei. Ele falava: eu acho que eu escapei porque eu não corri. Eu corri pra cima. Já que eu ia morrer, nós morre junto. Foi exatamente o que aconteceu. Ele enfiou as duas facas no bicho, foi. Só que uma era de prata. O bicho deu um grito que o ouvido dele ficou surdo, foi. Uma era normal, era uma peixeira 12 polegadas de metal, tramontina. E a outra era de prata, que os sicilianos usavam muito, punhal de prata. Tem muito na história, punhal de prata, se você olhar aí, né? O pessoal usava muito punhal de prata. É um punhal que a ponta dele é para trás. E aí ele disse: já que eu vou morrer, seja o que Deus quiser. Aí ele me enfiou no peito. Aí ele deu um ronco. Porque o porco faz muito barulho morrer. Quem é que já viu um porco morrer? É a pior coisa do mundo, rapaz. O porco faz um escândalo quando tá morrendo. Aí ele caiu, aquele pesão em cima dele caiu e o bicho passou direto. Foi. Aí ele se preparou para o retorno dele, mas ele não retornou. Não retornou. Eu acho que alguns já sabem de muita história de lobisomem, que tinha mesmo, né? Um porco sabe que vai morrer, uns gritos feios, horríveis. Aí aquele grito, dentro da mata. Aí ele ficou... Mas nessa paulada, nessa pisada que o porco deu nele, se rasgou tudo, né? Quando chegou minha bisavó, Inácia, aí disse: oxe, homem, já andou brigando, foi. Aí ele disse: não, eu sou um lobisomem, um lubi-porco. Aí todo mundo ria: lubi-porco, mas no outro dia apareceu um forasteiro morto, foi. Um forasteiro morto, que destransforma, né? Destransforma. Mas eu acho que hoje não tem mais força, não. Assim, genética. Não tem mais força para isso, não, né? É um tipo de uma possessão com metamorfose, né? Altera o DNA. Agora eu acredito em lobisomem, acredito em tudo. Agora eu acho que não transforma mais, não. O cara vira um lobisomem, vira um demônio. Mas ele não transforma, a boca dele não sai do lugar, as unhas não crescem. Aquilo dói muito. Dói muito. Você arrancar uma unha, dói. Imagina a unha crescer, os dentes crescer. Não é? Eu já vi meu pai matar e não pode ter dó. Se não, porco demora para morrer. É qualquer animal, né? Qualquer animal é assim. Principalmente a galinha. A galinha sai correndo. O DNA existe os sacerdotes, né? Já é uma coisa de sacerdote, né?
É. É. E é lua nova, tá? É lua nova. Então eu acredito em lobisomem, acredito. A mula sem cabeça, o cara sem cabeça é um demônio. É. Mas existe. Agora o zumbi eu já vi. É uma coisa horrível. Já vi e dá medo, tá? É um tipo de possessão, eu acho, né? Eu já vi o cara, eu olhando para esse zumbi, ele sentiu minha presença, mas não sabia onde eu estava. Eu estava no primeiro andar da minha casa, e na época era muita mata, e tinha muito espinhos. E eu tinha até experimentado os espinhos, que a pipa do meu filho caiu dentro, eu fui tirar, quase não saí. Nesse dia, esse cara andou dentro dos espinhos e nem se cortou. Olha. Olha. A Saci Pererê, o Curupira, são entidades. Alguns acham que é do bem, outros não. O Saci Pererê foi poetizado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que eu assisti muito, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, tchuru, 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 tchuru. Mas o Saci é uma entidade do mal. Não é do bem, não. Tá? Ok? Sempre tem alguém que exalta, né? O Gurupi, a Curupira, né? O Curupira. E o Curupira que tem os pés para trás. É um demônio de atraso. Ele tem um pé para trás. E o Saci trabalha em cima de uma emoção só. É um pé só. E ele é sarcástico, né? Faz parte da crença dos índios, mas os índios dizem que é mal. Os índios não dizem que é bom. A cuca é um demônio também, né? Eu tinha a cuca, eu tinha o Saci, os bonequinhos, tudinho, né? Faz parte da minha infância, né? Eu não perdi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho, aquele menino, a boneca Emília, né? É uma boneca falante, né? Parece uma historinha de brincadeira, né? Mas eu acho que tem algumas mensagens ali. Eu acho não, eu tenho certeza que tem uma mensagem muito forte. Ok? Vamos para os sonhos?